Filho e o Espírito Santo. Outro dia eu fui assistir, mas o som estava ruim, chiando. Meu Deus do céu. Se ligar direto, sem esse negocinho redondo preto aí, não é melhor? Oi? Fica ruim? Acho que é para casar a impedância, deve ser. Essa mesa não tem saída de fone? Você está pegando aonde para ir para lá? Ah, tá na saída de fone já. Deveria dar certo, né? Amém. Glória a Deus. Todo mundo já está aí com essa... Não sei se dá para chamar de apostila, mas é esse material. Estão todos com o material? Oi? Rapaz, eu estou cada dia mais simples. Estão todos com o material? Oi? O que é? Do que é? Estão todos com o material? Igual eu. Do que é o chá? Estão todos com o material? Igual eu. Sem açúcar. Se fosse carqueja, tinha que ser com açúcar. Boldo. Paliperoba. Só não deixa cair no assento aí na cadeira. Na janela ele vai ter que limpar. Estão todos com o material? No assento aí na cadeira. Estão todos com o material? No assento aí na cadeira. Você reproduziu ali agora? Que chique. Como é que você reproduziu daí? Ah, no computador. Tem Wi-Fi aqui? Que chique. Obrigado. Amém? Todo mundo recebeu aí o material? Bom, vocês estão vendo aí que isso daí nada mais é do que uma estante. Nessa estante foram colocadas na ordem sequencial os livros da Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento e as suas divisões aí. Né? Para ficar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais fácil para se memorizar. O intuito desse ensino não é trazer aqui um estudo livro a livro, não. Mas dar uma pequena facilitada para as pessoas que têm dificuldade de encontrar um livro dentro da Bíblia, uma determinada passagem. Às vezes, você se lembra, o Espírito Santo te faz lembrar de uma passagem, você não sabe nem que livro que está. Então, esse material vai te ajudar. Tá? Você vai ver aí que tem essa estante, você virando a página. Quem lembra dessa tabela? Pois é. Eu tive que decorar esse negócio no colégio, que raiva, para usar nunca mais na vida. Nunca mais. Mas eles ensinam umas coisas desnecessárias, né? Só quem vai ser químico, pô. Pode dizer, existe e tal, e pá, mas para que ficar decorando? Gente, a professora fez a gente decorar esse negócio. Né? Mas, enfim, agora vocês decoram essa tabela aí, tá bom? Então, você tem aqui divisão Antigo Testamento, Novo Testamento, dividido por cores, né, na sua sequência. E aí eu fiz aqui, se tiver algum erro, vocês me perdoem, porque eu fiz meio correndo esse negócio. Livro por livro do Antigo Testamento e o que tem mais ou menos em cada capítulo. Então, você vai ver aqui Gênesis, você vai ver o capítulo 1 e 2, a criação do universo e todos os seres, capítulo 3, a queda do homem. Aí você vai, onde é que Abraão nega que Sara é sua mulher? Está lá no capítulo 20. Onde é que fala da morte de Abraão? Capítulo 25. Né? Êxodo,
Onde é que está a morte dos primogênitos? Capítulo 11. E assim por diante, você vai ter livro a livro, capítulo por capítulo, né? Então, por exemplo, você quer ver a recompensa pela obediência e o castigo da desobediência. Levítico capítulo 26. Números, né? Onde é que fala de Coré, Datã e Abirão? Números capítulo 16. E assim nós vamos indo por todos os livros, né? Com exceção, claro, aqui, por exemplo, você vai chegar aqui em Salmo, por exemplo, não tem muito, né, o que falar, mas Salmo, Provérbio, etc. e tal, não tem muita divisão, mesmo porque, você já vai anotando aí, Salmos não é capítulo. Se você chegar e falar, abra no capítulo 119 de Salmos, você está falando uma coisa errada. Essa divisão de capítulos foi colocada muito depois da confecção da Bíblia, mas os Salmos, eles já vêm com essa divisão. Quem escreveu os Salmos, escreveu um salmo e foi sendo depois colocado. Tá? Isso já vem lá das Escrituras do Antigo dos judeus. Tá bom? Amém? Porque a Bíblia, vamos dizer assim, a Bíblia dos judeus, primeiro, não tem o mesmo nome nosso que nós usamos e não tem essa divisão de capítulos que nós usamos. Isso aqui, quem é essa divisão de capítulo e versículo? Foi um padre que fez isso aí. Tá, um bispo aí, eu esqueci o nome do senhor, também nem interessa. Ele começou esse trabalho por capítulo, não conseguiu terminar, um outro pegou o trabalho, continuou, e depois foi feita a divisão por versículos. Tá bom? Então, como eu sempre aviso, quando você for fazer um estudo, seja um estudo para você, seja preparar uma pregação, não pense que quando um capítulo termina, o assunto terminou. Existem capítulos, principalmente no Novo Testamento, hein? No Novo Testamento, eu tenho até anotado aqui algumas cartas, que o assunto continua no capítulo seguinte, mas quem fez a divisão parou ali. Então você tem que tomar cuidado. Continue lendo para ter certeza que o assunto que você quer tratar não continua no próximo capítulo, que pode ter alguma coisa ali que vá influenciar na tua ministração, na tua pregação, no teu estudo. E dá uma lidinha uns versículos antes também. E como eu sempre digo, se for nos evangelhos, confira a mesma passagem em todos os evangelhos. Você vai encontrar, às vezes, algum suplemento, alguma coisinha a mais, um detalhe a mais, ou alguma diferencinha, tá? Como, por exemplo, o cego de Jericó. Né? Num evangelho você tem um, no outro você tem dois. Num evangelho está dizendo que Jesus está entrando em Jericó, no outro ele está saindo. E isso é ferramenta para pessoas que não acreditam na Bíblia e ficam procurando coisinhas para dizer que tem erro. Tá? Aí você tem que ter um pouquinho de estudo histórico, um pouquinho de estudo, vamos dizer assim, histórico, arqueológico, e também do tipo de escrita que era o Evangelho. O Evangelho, eles focavam naquilo que era mais principal. Então, por exemplo, tinha 2 cegos. Eu posso colocar 2, eu posso colocar 1, se só um falou. Se só um falou, na minha escrita, eu vou citar o que o cara falou. O outro que ficou quieto, para que eu vou pôr? Entendeu? A gramática da época era assim. Eles focavam só no principal. Entendeu? Estou saindo de Jericó, estou entrando em Jericó. Então você tem que conhecer um pouquinho de arqueologia. Jericó foi destruída. Não foi? Foi a primeira cidade a ser destruída quando o povo de Deus entrou na terra prometida com Josué. Caíram as muralhas lá, aquela coisa, tocar a trombeta, dar 7 voltas, tal. Acontece que depois ela foi reconstruída, mas não foi exatamente em cima. Então ficou as ruínas de uma, a Jericó nova, nas ruínas algumas pessoas construíram algumas coisas, então ficou Jericó nova e Jericó velha, a antiga e a nova. E Jesus podia estar saindo de uma e entrando na outra. Então, depende da visão do escritor.
Ah, Jesus está saindo. Não, Jesus está entrando. Pera, ele está saindo da antiga e entrando na nova, ou saindo da nova e entrando na antiga. Tá? Então, quando você vê essas diferenças, você tem que parar e pesquisar um pouquinho mais a fundo para você fazer uma ministração correta, ou se alguém te perguntar, porque a coisa muito ruim é quando você está pregando e alguém te pega num pulo desse. Você está pregando lá que Jesus estava entrando e não sei o que, pá, pá, pá. Aí, óbvio que, por ética e por educação, ninguém deve interromper quem está pregando, a não ser no ensino e tal, que a gente para vocês fazerem. Mas numa pregação num domingo, num congresso, não é um dia assim, uma pregação, vamos dizer, fora de um estudo, a pessoa não vai ficar interrompendo. Mas ela pode chegar no final e te perguntar, mas escuta, você falou que está entrando, mas não estava saindo? Você falou de um, mas não tem dois? Entendeu? Aí você vai ficar com aquela cara, né? Então você já tem que ver a mesma passagem em todos os lugares, anota isso. Para não ser pego de surpresa. E por isso que a gente tem que estudar. Bom, o intuito desse material é facilitar você encontrar alguma coisa que você queira. Óbvio que você não vai ficar andando com isso aqui, mas você vai deixar lá na sua gaveta, na sua estante, lá onde você faz o seu estudo bíblico. E é um material que você pode usar também quando você estiver discipulando alguém. Entendeu? Você, por exemplo, o evangelista Biriba pede para alguma das missionárias, tem uma família nova aí, vocês evangelizam ela. Você, além da apostila de discipulado, do evangelho discipulado, você pode usar esse material aqui como material de apoio para a pessoa. Principalmente pessoas que nunca tiveram acesso à Bíblia. Então é muito importante vocês conhecerem o material que vocês vão usar. Amém? Então nós vemos aqui essas divisões que foram feitas. Vocês veem que os livros eles já estão separadinhos e há um espaço entre eles, né? Tem aqueles espaços entre eles. Então nós temos aqui as leis de Moisés, né? Que é o Pentateuco, né? Depois nós temos aqui os livros históricos. Não que o Pentateuco não seja histórico, também mas é mais conhecido como Pentateuco, como lei. Para os judeus é conhecido como lei. Quando eles falam o lei ou as escrituras, eles estão se referindo ao Pentateuco. Veja bem, todos esses nomes que nós temos, que nós usamos, a origem deles é o grego. Gênesis, em grego, é início, princípio. O nome geralmente é dado por causa da primeira palavra que aparece no primeiro versículo. Então, em Gênesis aparece o quê? No princípio. Princípio em grego é Gênesis. Qual é o nome desse livro? Gênesis. Entendeu? No hebraico é diferente, é Erechid. Então, eles vão usar outro nome, eles não vão falar Gênesis. Para nós é o grego. Pentateuco vem do grego, de penta, de 5. Né? O Brasil é pentacampeão, não é isso? Ainda, né? Não ganhou mais nada, faz tempo. Então, vem de 5, do termo grego. O judeu, o hebraico, não usa isso. Tá? Então, nós vamos falar aqui, tanto que só tem material do Antigo Testamento, nós vamos falar um pouco hoje do Antigo Testamento. Depois eu vou preparar um outro material do Novo Testamento. Esse material é um material que eu dei num domingo de manhã, quando nós fizemos uma escola bíblica especial lá na sede. Eu dei esse material aqui, foi isso aqui que eu dei. Tá? Eu vou preparar o do Novo Testamento. O Novo Testamento é um pouquinho mais complexo, tem menos livro, mas é mais complexo, porque tem muita doutrina. E, como eu falei, tem coisas que vai de um capítulo para o outro, a gente tem que tomar um certo cuidado. E eu estou com muito de serviço para fazer. Mas, enfim, quando eu estiver pronto, eu vou fazer e vou apresentar para vocês também. Vocês não vão ficar por fora de nada, não, viu? Podem ficar tranquilos, tá? Entretanto, eu quero só fazer um adendo aqui, porque a gente fala tanto de grego, e a gente fala que o Novo Testamento foi escrito no grego. Ah, por que foi escrito no grego? Ah, porque o grego era uma língua corrente na época, quase todo mundo falava e tal, aquela coisa toda, o grego popular era muito conhecido e tal. Jesus não falava grego.
Jesus falava aramaico. A língua corrente do povo judeu na época, que mais se falava, o popular, o populacho, vamos falar assim, era o aramaico. Falava-se o hebraico, mas tinha o aramaico, tá? Se eu não me engano, não tenho bem certeza, eu ouvi falar, não sei se é verdade. Aquele filme que fizeram da Paixão de Cristo, esse último aí, famoso, que passou no cinema, dizem que os atores, na língua, eles não falaram inglês, eles decoraram o texto em aramaico. Não sei se é verdade. Eu ouvi falar isso daí. Inclusive, eu vi um vídeo onde o ator que faz o papel de Jesus Cristo, ele recita a oração do Pai Nosso em aramaico. Eu devia ter guardado esse vídeo, mas enfim. Tá? Mas a escritura era em hebraico, o que era falado no templo era em hebraico, o que era falado na sinagoga era em hebraico, o que era lido era em hebraico. Tá? Mas a coisa na rua, vamos dizer assim, né? Entre eles falavam mais o aramaico. Tá? E, vamos dizer assim, você ia conversar com um soldado romano, você ia falar em grego. Você saía de Jerusalém, né? Ia para outro país, você saía fosse para um outro país mais distante, eles falariam a língua deles e mais o grego, como se fosse o inglês aqui hoje, né? Se você falar inglês, qualquer lugar do mundo que você for, você se vira. Você falando em inglês e tendo dólar no bolso, meu filho, está resolvido o problema, né? Tá? Então, apenas uma observação, tá? Para ter uma certa ideia. Voltando aqui para o Antigo Testamento, nós vemos aqui o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Tá? Depois nós temos aí os outros 3 livros históricos. Depois nós vamos ter também esses livros históricos, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esdras. Depois temos esses livros em vermelhos, são os livros poéticos. Tá? São considerados livros poéticos. Jó é um livro poético, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares é um livro poético. Os profetas maiores, existe um erro aí na estante, tá? Existe um erro. Aqui temos 4 profetas maiores, está faltando um. Quem? Daniel. Colocaram o Daniel como profeta menor, mas não é, ele é profeta maior também. O que faz a divisão de profeta maior para profeta menor? A quantidade de escrita que cada um escreveu. Não é porque um é mais importante, outro é menos importante, um é mais inspirado, outro é menos, não é nada disso. Tudo tem a mesma importância, tudo é inspirado, só que Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles têm mais coisa escrita do que os demais. Tá? Colocaram o Daniel aqui, só que tem um detalhe. Daniel, por exemplo, ele não tem um número de capítulos muito grande, mas porque quem dividiu colocou os capítulos maiores. Nós estamos falando de livro, né? De livro, tá? Os livros. Se for falar de pessoa, sim, são 4 profetas, mas 5 livros, tá? Porque Lamentações foi escrito por Jeremias, né? Acho que é por isso que o povo aí, a gente sempre, Jeremias, o profeta chorão. Eu falei, você ia chorar também se você visse o que Jeremias viu, né? Porque, na realidade, eu já vou até me adiantar aqui. Eu vou falar um pouquinho rápido de cada livro, mas eu já vou até me adiantar aqui. Jeremias foi um profeta que profetizou em Judá, em Jerusalém, e apontava o pecado do povo, apontava o pecado do rei. Eles haviam apostatado, estavam servindo aos demônios, à idolatria, e Jeremias avisava, e os reis não gostavam muito dele, não. Então, o que ele fazia? Chegaram a jogar ele num poço. O poço estava seco, mas cheio de lama no fundo, jogaram ele lá dentro. E, se eu não me engano, quem tirou ele lá de dentro foi um general babilônico. Tá? Aí tinha um cara lá, um mordomo lá, que ia lá, dava pão e água para ele. Tá bom?
Então, ele anunciou a destruição de Jerusalém, do templo, tudo. E ele foi um profeta que profetizou a destruição, profetizou a invasão, e ele viu a invasão, ele viveu a invasão, ele viveu o cerco, ele viveu o povo passando fome, ele viveu o povo morrendo, ele viveu a destruição das muralhas, ele viveu a destruição do templo. Tá? Ele viveu tudo isso daí, ele viu. E quando ele viu tudo aquilo destruído, ele começa a escrever Lamentações. É óbvio. Poxa, quem de nós que não ia chorar e se lamentar ao ver? Né? Porque o amor era muito grande. Dê um material para o irmão Aguinaldo. Pega ali um materialzinho para ele também. Né? Então, é por isso. Então, existe esse erro, vocês se quiserem anotar e corrigir, os profetas maiores, Daniel está incluído, tá bom? Depois vem os profetas menores, que são menores por causa da quantidade de material, não por importância. Amém? E aí nós terminamos aqui o Antigo Testamento. Eu já vou dar uma adiantada aqui na questão do Novo Testamento, que eu gosto de ensinar isso daqui, e eu acho bom vocês ensinarem quando vocês estiverem discipulando ou evangelizando alguém. Primeira coisa, a pessoa ganhou uma Bíblia, comprou uma Bíblia, você deu uma Bíblia para ela, a tendência é a pessoa abrir a Bíblia no Gênesis, começar como qualquer outro livro. Fala para ela começar no Novo Testamento. Sempre comece no Novo Testamento. Tá? As doutrinas da nossa igreja, da igreja cristã, é no Novo Testamento. Ela precisa conhecer os evangelhos primeiro, precisa conhecer Atos dos Apóstolos, as cartas, a doutrina, a regra da igreja, está tudo ali. Se ela for começar a ler em Gênesis, ela não vai continuar, porque vai chegar ali em Números, Levítico, ela vai desistir, ou vai pular. E ela também não vai estar preparada para ler algumas coisas que estão escritas ali, tá? Porque tem algumas coisas assim que eu já ouvi pessoas dizendo, e tem gente falando e pregando isso, né? Acusando, eu digo que isso é uma acusação, dizendo que Deus do Antigo Testamento é um e do Novo é outro. Não, porque no Antigo Testamento tem muita morte, onde Deus mandava matar as pessoas, destruir, matar a mulher, matar a criança. Você precisa ler o Novo Testamento, porque o tempo que você vai levar para ler o Novo Testamento, você já vai ter vindo na escola dominical, já vai participar de culto de ensino, você já vai ter uma vivência, um conhecimento maior, para entender o que acontece no Antigo Testamento. Então, primeiro, comece no Novo Testamento. Como você vai falar para essa pessoa começar no Novo Testamento, é importante ela entender uma coisa. Os 4 primeiros livros são os evangelhos, é uma biografia, podemos dizer, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos é a continuação da vida dos apóstolos, pelo menos de alguns deles, sem a presença física de Jesus Cristo, mas com a presença do Espírito Santo de Deus. Aonde nasce a igreja evangélica? Atos capítulo 2. Ali nasce a igreja. Sem a presença física de Jesus, com a presença do Espírito Santo, pregando com ousadia e enfrentando todas as tribulações e perseguições, nem que para isso seja necessário pagar com a própria vida. Esse é o nascimento da igreja cristã e deve perseverar até o dia de hoje. Tá? Depois vem as cartas que Paulo escreve. Então, de Romanos até Filemão, foi tudo Paulo que escreveu. Tudo que está nesse verdinho mais claro, foi Paulo que escreveu. Tá? Então, quando você tem as cartas para as igrejas, que é Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, é carta para as igrejas. Timóteo, Tito e Filemão é carta que ele escreve para essas pessoas, são os destinatários. Tá? Aí você tem Hebreus, que não sabemos muito ao certo quem escreveu, uns dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Paulo. E depois você tem Tiago, Pedro, João e Judas. Esses que estão depois de Hebreus são os autores. Então não é Paulo que escreveu para Tiago, para Pedro, para João. Não. Quem escreveu foi Tiago, quem escreveu foi Pedro, quem escreveu foi João, quem escreveu foi Judas. Tá? Hebreus faz uma divisão. Ele está dizendo, aqui encerra as cartas de Paulo. E começa as cartas das outras pessoas. E vai até Apocalipse, considerado o livro profético. Não que não existam profecias nos outros livros, mas ele é essencialmente profético. Amém? Deu para entender? Tá?
Então, está depois de Hebreus, não foi Paulo que escreveu. Está antes de Hebreus, entre Hebreus e Atos, foi Paulo quem escreveu. Tá bom? Esse Tiago aqui era o irmão de sangue de Jesus Cristo. Não é o apóstolo Tiago. Nós temos dois apóstolos Tiago, um era irmão de João, que morreu, foi o primeiro a morrer, se eu não me engano, a espada, acho que devem ter cortado a cabeça dele, na Bíblia fala que morreu a espada, provavelmente foi cortada a cabeça dele. Ele foi um dos primeiros que morreu. Depois, na Bíblia, nós temos a morte de Estevão, que era um diácono, tá? Apedrejado, tá bom? Então, esse Tiago é o irmão de sangue, vamos dizer, irmão por parte de mãe, né, de Jesus Cristo, e ele só se converteu depois que Jesus ressuscitou. Quem? Então, Pedro, João foram apóstolos, Judas tem uma certa dúvida. Vamos voltar aqui para o Antigo Testamento, que é o nosso assunto de hoje. Bom, como é que eu vou localizar algum fato, alguma passagem dentro da Bíblia? Aí eu lembrei de uma passagem, onde é que está? Vamos lá. Da criação do mundo, o que vem? Eu vou aguçar a memória de vocês. Vocês vão memorizar isso, nunca mais vocês vão esquecer. O que veio depois que Deus criou o mundo? Jardim do Éden, Adão e Eva, Caim e Abel, tarará. O que acontece? O que acontece depois, gente? Noé. Vamos falar de assuntos. Noé. Né? Aí, então, vamos falar, tudo isso daí vai estar dentro de Gênesis. Então, depois de Adão e Eva, criação, etc., queda, não sei o que, vem Noé. A arca, o dilúvio, etc. Depois de Noé, qual o fato que acontece? Importante? Torre de Babel. Inclusive, tem uma coisa interessante na Torre de Babel. Eu vou lembrando das coisas, eu gosto de falar. Muitas vezes as pessoas imaginam a Torre de Babel como a Torre de Pisa, né? Pisa, né? Aquela torre redonda assim, né? A gente imagina, às vezes. Na realidade, essa Torre de Babel, segundo os arqueólogos, também era conhecido como zigurate. Os zigurates, vocês... Quem já viu na televisão algum documentário, alguma coisa? Aquele cidade de Machu Picchu, que tem aqui na Machu Picchu, né? É na onde que é? No Peru? Eu não lembro agora se é Peru, Colômbia, onde é que é? Na Bolívia, sei lá, é algum lugar desse aí. Né? O que é que mais chama a atenção nessa cidade, perdida lá no meio da montanha? É uma pirâmide. Não, a pirâmide. Então, esse negócio de pirâmide não é exclusividade dos egípcios. Aqui tem. E o que eles faziam lá no topo da pirâmide? Sacrifícios humanos. Quanto mais alto, mais eles achavam que chegavam perto dos deuses. Entendeu? Isso era uma coisa, e existem não somente relatos históricos, mas arqueológicos, que lá naquela região, aonde ficava, porque o Jardim do Éden ficava naquela região da Mesopotâmia, Irã, Iraque, aquela região ali onde era a Babilônia, né? Lembra que eu falo do rio Tigres, rio Eufrates, etc.? É tudo naquela região. Então, naquela região, até hoje, encontram-se restos dessas pirâmides chamadas zigurates, que eram construídas, não era para ninguém morar, não era para enterrar ninguém, mas era para deuses, para se alcançar mais próximo dos deuses. Tá? Então, eles construíam aquilo e lá no topo eles iam fazer os seus sacrifícios. Tá? Então, Deus viu que o homem estava se corrompendo ali e confundiu
a língua de todo mundo, né? Ali originou-se as várias línguas, e é óbvio que depois de cada língua ali, foram surgindo as suas ramificações. Como, por exemplo, nós falamos uma língua que é derivada do português, o português é derivado do latim, né? O espanhol, né? Se eu não me engano, o inglês também, parece que é. Aí depois tem as línguas saxônicas, né, que é o alemão, o austríaco, não sei o quê. Aí tem outro que é o francês, aí tem os nórdicos, né, que geraram o alemão, Noruega, aí tem os japonês, chinês, coreano, que é mais ou menos a mesma coisa, tem os árabes. E aí tem alguns, existe uma tradição rabínica judaica, que diz que antes da Torre de Babel, a língua que se falava era o hebraico. E que Deus manteve, ela puxa para o lado deles, né? E Deus manteve a língua original, era a língua que Deus falava com Adão. Porque teve alguém da família de Sete, que a família de Sete é a família que buscava a Deus, né? Que buscava a Deus. E alguém dessa família não estava na construção da Torre de Babel, então ele não sofreu com essa questão da... Isso, achou aí, ó, uma coisa parecida com isso aí. Eles iam construindo, e queriam chegar até o topo dos céus, queriam alcançar a divindade. Tá? Então era mais uma coisa de idolatria do que querer chegar até lá onde estava Deus. Né? Então é isso aí, apenas uma observação. Tá? Então você vai ter, depois da criação do mundo, você vai ter Noé. Depois de Noé, você vai ter a Torre de Babel. Depois da Torre de Babel, o que nós temos, igreja? Abraão. Aí começa a história do povo hebreu. Por que antes de ser judeu e antes de ser israelita, era hebreu? Porque existia um homem chamado Eber nessa família. Ele que originou o nome hebreu. Descendentes de Eber. Tá? Aí então você vai ter a história de Abraão. Depois de Abraão, quem que vem? Qual o filho de Abraão? Isaac. Depois de Isaac vem? Jacó. De Jacó origina-se o quê? As 12 tribos. Ele teve 12 filhos. Dentre eles, um chamado, qual era o mais amado? José. Né? Esse José foi parar lá no Egito, certo? E acabou levando toda a família para lá, porque havia uma fome na terra e só tinha comida no Egito, lembra? Então, em Gênesis, nós vamos ter o quê? Da criação do mundo até a entrada no Egito. Se você for procurar alguma parte da história dentro do Egito, não vai estar em Gênesis. Vai estar em Êxodo. O que significa Êxodo? Saída. Fuga, saída. Imigração. Principalmente saída. Então, se você vai procurar alguma coisa dentro da Bíblia, do Egito para frente, não está em Gênesis. Gênesis vai estar da criação até José levando o seu pai Jacó lá para dentro. Você vai ter Abraão, Isaac, Jacó, José, tudo aquela coisa, toda essa história deles. Aonde que vai aparecer a história de, por exemplo, de Judá? Né? Judá e Tamar, aonde que vai estar? Vai estar em Gênesis. Porque Judá, ele vai estar entrando no Egito, e depois em Êxodo, só vai aparecer quem? Moisés, 400 anos depois. Então, entre o final de Gênesis e o começo de Êxodo, tem praticamente 400 anos, gente. Não foi assim, de um dia para o outro.
Eles entraram lá, agora eu não me lembro exatamente, se eu não me engano, quando eles entraram acho que umas 300 pessoas, entre servos e servas, alguma coisa assim, né? Depois vocês pesquisam aí, né? E quando saiu milhares. Se multiplicaram ali dentro. Né? Saíram milhares de pessoas, 3 milhões de pessoas, 3 mil pessoas, até quantas mil pessoas, um monte de gente. Né? Tudo nas costas do coitado Moisés. Né? Então, isso daí vai estar onde? Em Êxodo. De Êxodo até Deuteronômio, nós temos o quê? A história do povo no deserto. Só em Deuteronômio, que é o último livro, que eles vão sair do deserto e entrar aonde? Na terra prometida. Então, entre Êxodo e Deuteronômio, você vai ter eles no deserto. Vamos dizer assim, entre Êxodo, Levítico e Número. Tá? Êxodo é saída, Levítico refere-se ao quê? Aos levitas, às leis. É onde nós vamos ter as leis, ordenança para os levitas, o que eles deviam fazer, a consagração dos levitas. Quem eram os levitas? Uma das tribos, a tribo de Levi. Moisés era da tribo de Levi. Tá? A separação do sacerdote, o sacerdote era da tribo de Levi, da família de Arão. Né? Para você ser sacerdote, você tinha que ser não somente da tribo de Levi, não bastava, tinha que ser da família de Arão. Tá? Por isso que existe tanta genealogia dentro da Bíblia, e até hoje os judeus, anota tudo. Um dia apareceu um judeu lá, judeu messiânico, ele era pastor de uma igreja no sul da Argentina, ele tinha ido para uma convenção, estava voltando, parou em São Paulo, o voo dele ia sair 1 ou 2 dias depois, e ele procurando uma igreja num sábado, a única igreja que ele achou para ele ir no sábado foi a nossa, ele apareceu lá na Guaipá ainda. E ele trouxe a carta de apresentação. A carta dele era um livro. Era uma revistinha, metade assim, dessa grossurinha assim. Trazia toda a genealogia da família dele, qual era a tribo dele, o pai dele, não sei o quê, é tudo. Os caras prezam por isso, porque se não for, não pode. Tá? Só que o que acontece? Vamos um pouquinho para o Novo Testamento. Quem era o sacerdote na época de Jesus? Era Anás ou Caifás? Ou era Caifás? Por que levaram para a casa de um, depois para a casa do outro? Você sabe por quê? Porque nenhum dos dois era da família de Arão. Eles foram colocados pelos romanos. Os romanos viram que o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha um poder sobre o povo. Político, econômico, manter o povo calminho. O que eles fizeram? Vamos colocar um cara aí que fala, né, a nossa linguagem, que a gente, né, entendeu? E aí foi de sogro para genro. Um era o sogro, outro era o genro. Agora não lembro quem que é quem, mas enfim. Um era o sogro, outro era o genro. Por isso que aquele pessoal que ficava lá, meu Deus, esqueci o nome. Ficava lá na região do Mar Morto, lá. Essênios, acho que eram os essênios. Né? Eles não aceitavam o sacerdócio dele. Por isso que eles não iam cultuar lá no templo. Entendeu? Então, enfim, vamos voltar agora para o Antigo Testamento, que eu começo a viajar na maionese. Oi. Ele sabia que ele não era. Né? Então, nós vamos ter aí, quando chega em Deuteronômio, bom, Levítico vai falar das leis, dos levitas, números. Por que tem esse nome números? Porque trata de recenseamento. Você vai começar a leitura dele com recenseamento, vai ter contagem. Tantos da tribo tal, tantos da família tal. Então, né, eu acho legal, porque tem um povo lá chamado Gersonitas. Tem os Gersonitas. Aí vamos chegar em Deuteronômio. Deuteronômio significa repetição. Você vai ter as repetições de algumas leis e principalmente do decálogo.
Ou seja, aqueles famosos 10 mandamentos estão sendo repetidos aqui em Deuteronômio. Aparece Josué. É óbvio que Deuteronômio não foi escrito integralmente por Moisés. Óbvio que não. Porque está falando que ele morreu. Como é que ele vai escrever? Morri. Né? Então, provavelmente foi Josué que termina esse livro. Tá? Aí nós entramos em Josué. Vai falar o quê? Da vida de Josué. Eles entram na terra prometida. Então, todo fato histórico que aconteceu antes deles entrarem na terra prometida, vai estar entre Êxodo e Deuteronômio. Não adianta você procurar em outro lugar. Não adianta procurar em Josué, em Juízes. Não. Todo fato histórico no deserto está principalmente dentro de Êxodo. Tem alguma parte, por exemplo, em Números. Uma parte importante que eu acho em Números, Números 13, capítulo 13, quando ele manda os espias para espionar a terra. E eles voltam tudo querendo matar Moisés, porque a terra era muito boa. Entendeu? A terra era tão boa que eles queriam matar Moisés. Sim, né? Então, está lá em Números 13. Então, não é só a contagem de números, mas ela começa com o recenseamento. Lembre-se que o nome dos livros está vinculado ao início dele, tá? Normalmente, primeira fase. Aí, em Josué, Josué morre. Aí não tem mais líder. Não tem mais um Moisés, um Josué. Aí começa a época dos juízes. Por quê? São pessoas que Deus vai levantando, né? Porque ainda não tinha um líder principal e não tinha um rei. Então, de tempos em tempos, Deus levanta alguns juízes. Esses juízes vão estar onde? No livro de Juízes. Quem conhece algum juiz aí? Aqui da Bíblia, gente. Vamos lá, dá o nome dos juízes. Hã? Sansão, Débora, Gedeão. Né? Então, quando vocês for procurar alguma coisa a respeito de história que está depois do deserto e antes da existência de um rei, vai estar onde? Juízes. Qualquer lembrança que vier, nossa, Deus está me inspirando num fato bíblico aqui que aconteceu, deixa eu pensar. Bom, eles não estão no deserto. Não. Tinha rei? Não. Então, onde vai estar? Juízes. Se você tiver na sua cabeça a linha do tempo histórica de personagens e fatos, você localiza o livro. Entendeu? Tudo que está antes do deserto. Gênesis. Do deserto até a saída do deserto. Entre Êxodo e Deuteronômio. Entraram na terra prometida e começaram a conquista, as guerras, as batalhas, as divisões. Josué. Morreu Josué. Não tinha rei. Juízes. Certo? Aí vem uma pausa. Acontece a história de Ruth. Não vai direto para Samuel. Tem Ruth aí no meio do caminho, puseram uma mulher aí. Por que a Ruth é tão importante? Uma moabita. Não era nenhuma das tribos ali. Era uma moabita viúva. Que ia atrás dos caras que colhia lá o trigo, o centeio, cevada, milho, sei lá o que é que eles estavam colhendo lá. Todo mundo pensa que é milho, mas tem gente que diz que o milho foi descoberto só aqui nas Américas. O pão era de trigo ou de cevada. Aliás, a cevada é muito antiga, porque os egípcios já faziam uma bebida com ela muito parecida com a cerveja. O pão de cevada era mais barato. Se eu não me engano, aquele pão que Jesus multiplicou, que o menino levou, era de cevada. Era um pão mais barato que o trigo. Não sei se era mais duro, sei lá. Se eu não me engano, é isso aí. Tenho bem certeza. É que falou em espiga, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o milho, né? Mas o trigo dá em espiga.
Sei lá, né? Enfim, gente, isso daí é uma conjectura. Podia ser o milho, mas eu ouvi dizer que o milho foi uma coisa que descobriram aqui nas Américas. Né, se eu não me engano. O nome Belém? Casa do Pão, é. Eu não acho que eles faziam pão com farinha de milho, não. Mas, enfim, essa Ruth, uma moabita viúva, escreveram um livro e colocaram na Bíblia. Por quê? Primeiro, para ensinar a mulherada como é que tem que se comportar com a sua sogra. Primeira coisa. Está na Bíblia, gente. Primeira coisa. Segundo, que ela tem que ir lá e cobrir os pés do marido lá, né? Quando estiver dormindo, estiver frio. Hein? Tem que ir lá se aquecer junto do marido, está frio, tem que ir lá se aquecer nos pés do marido. Eu tenho muito frio, eu sinto muito frio nos meus pés. Demais, eu tenho que dormir de meia. Aí eu vou e enfio meu pé no meio das pernas da minha mulher lá que está quentinho aí. Se eu estou sem meia, ela acha ruim. Esse pé gelado aí, eu falei, fica quieto, Ruth. Por quê? Porque Ruth casou com Boaz e teve um filho chamado Obed. E esse filho, Obed, teve um outro filho chamado Jessé. E esse Jessé teve um filho chamado Davi. Ruth foi bisavó de Davi. E os judeus não sabiam, mas ela ia ser também parente de Jesus Cristo. Aliás, tem uma outra mulher parente de Jesus, né? Raabe, uma prostituta de Jericó. É. Uma prostituta e uma moabita, e dessa mistura vem Jesus. Né? Amém? Aí nós vamos chegar em Samuel. Por que Samuel é tão importante? Porque em Samuel começa o período dos reis. É Samuel quem unge o primeiro e o segundo rei. Ele unge Saul e unge Davi. São os dois primeiros reis. Tá? Então, toda a história de Samuel, de Saul e de Davi vai estar principalmente aonde? Primeiro e segundo Samuel. Né? Vai estar ali, primeiro e segundo Samuel. Em 1 Samuel, você vai ter de Eli, que foi quem criou Samuel, aquele sacerdote que criou Samuel, lembra? Né? Você vai ter de Eli até a morte de Saul. Em 2 Samuel, você vai ter Davi sendo coroado rei. Aí vai toda a vida de Davi e entra 1 Reis. Você vai ter, dividir aí o livro de Reis em dois, 1 e 2. Você vai ter no 1 Reis o quê? A morte de Davi, Salomão, a sua morte, a divisão do reino, e entra Elias e Acabe. E 2 Reis, sai Elias e entra quem? Eliseu. Então, se você quer história da morte de Davi, até passando por Acabe, Elias e a morte de Elias, você vai estar em 1 Reis e no começo de 2 Reis, porque no começo de 2 Reis já vai vir Eliseu, o homem com a porção dobrada do Espírito. Certo? E aí vai de Eliseu até a queda de Jerusalém, quando os babilônicos destroem Jerusalém. Tá? 1 e 2 Reis vai trazer isso aí. 1 e 2 Crônicas, você vai encontrar praticamente os mesmos fatos que estão em 1 e 2 Reis. Só que você vai ter genealogia, preparação para a construção do templo, construção e consagração do templo por Salomão, sua morte e o povo indo para a Babilônia. Então você tem que ler, quando você vai ler Reis e Crônicas, se você quiser
Se Deus te inspirar em fazer uma pregação, por exemplo, do rei Zedequias, procure o rei Zedequias e leia a história dele, tanto em Reis como em Crônicas. Tá? Crônicas é mais histórico, fatos. Reis é mais a parte espiritual. Porque tenho a impressão que Reis foi escrito por profetas e Crônicas foi escrito por aqueles escribas que ficavam no palácio, anotando tudo que o rei fazia, que falava, que acontecia, etc. Isso era não só em Israel, em Jerusalém, todos os povos, né? Todos os reinos tinham um cara anotando tudo que o rei falava, os editos do rei, as leis que ele fazia, o que acontecia, o que não acontecia, tinha tudo isso aí. E isso é muito importante porque muito fato bíblico é confirmado por causa dessas crônicas que se escreviam em outros reinos e que tem partes também que confirmam a história do povo judeu. Tá? Isso aí, quando você estuda arqueologia, você vê. Então, você vai ver essa parte desde o primeiro rei até o povo ir embora para Babilônia, o povo de Judá. Porque lembrem-se que quando divide o reino, onde que acontece a divisão do reino, gente? Quem que foi, por causa de quem que o reino foi dividido? Por causa de... Por causa do Salomão, por causa dos pecados dele. Ele permitiu, olha só o que a mulher faz na vida do homem. O sujeito era o homem mais sábio do mundo, mais sábio, mas ele caiu na besteira de ter 1000 mulheres, entre concubinas e mulher e rainha, ele tinha 1000. Sabe o que é isso? Ele arrumou um tormento tão grande para a cabeça dele, tão grande. Porque o que aconteceu? Ele cometeu um pecado terrível. Ele pegou esposas de outras nações e trouxe sem converter elas. Então elas vieram e trouxeram seus deuses. E aí uma mulher falando, eu vou falar uma coisa, hein? A mulher quando quer alguma coisa, água mole em pedra dura, tanto bate até que... E deve ter ficado atormentando que ele permitiu a construção de altares pagãos e sacrifícios dentro de Jerusalém. O pior deles foi uma das mulheres dele que servia a um demônio chamado Moloque. Ele fez um altar para esse Moloque. E ofereciam crianças, sacrificavam crianças nesse altar. Aí Deus não tirou, não dividiu o reino na época dele, mas do filho dele, Roboão. O reino foi dividido, norte e sul. O norte praticamente com 10 tribos, e o sul com 2 tribos e meia. Tá? E no sul ficou Jerusalém, ficou a tribo de Judá, que era maior. Daí o nome judeu, porque vem da tribo de Judá. Hebreu, na época de Abraão, até Jacó. De Jacó para frente, israelita. Da divisão do reino para cá, quem estava em Judá, judeu. Tá? Então, esse local, para mim encerrar hoje, que já passou do horário, onde eles faziam o sacrifício de crianças, com o consentimento de Salomão, depois de sua morte, depois de que alguns reis fizeram uma... Porque lá em Judá, em Jerusalém, teve rei bom e rei mau. Houve uma certa... né? Em alguns reinados bons, eles fizeram uma limpeza, acabaram com isso aí. Aí vinha outro rei, um rei com capeta no corpo, colocava tudo de novo. E eles destruíram esse altar
E eles não quiseram fazer mais nada, porque era um lugar tão terrível que virou o lixão de Jerusalém. É num vale chamado Vale de Inom. Então, na Bíblia, quando eles falavam a respeito do Inom, o Inom para eles era o lixão. No lixão jogava-se tudo, de tipo de lixo, ia se acumulando, e o lixo fermenta, cria-se gases. E é um tipo de gás inflamável. E jogavam ali nesse lixão animais que encontravam na rua, cachorro, gato, camelo, cavalo, qualquer coisa, o bicho ficava doente, morria. Os caras catavam e jogavam lá, mendigo, sei lá, se jogava lá também, aí eu já não sei. Apesar que eles tinham um cemitério para... Eles tinham um cemitério, não era para mendigo, era um cemitério para estrangeiro. Mas, enfim. Eu sei que animais eles jogavam lá. Esses animais, eles entravam em decomposição. E ia jogando coisa por cima. Isso aí gera um fogo chamado fogo fato. E ele é inflamável. Se tiver meio calor, alguma coisa, ele pega fogo sozinho. Então, nesse lixão, você tinha fogo e tinha animais em decomposição. E o que o animal em decomposição, o que ele gera? O que ele tem? Bicho, verme. Aí Jesus vem e fala assim, que os pecadores serão lançados num lugar onde o fogo não se apaga e o verme não. Ele estava falando, comparando o local dos pecadores como o vale de Inom. Você tinha fogo e tinha verme. O fogo não chegava a matar o verme, né? Porque você chegava lá, você vê fogo e vê o verme no corpo, daquelas coisas, aquela sujeira toda, aquele cheiro horrível, aquela coisa, entendeu? E ele compara, então, o local dos pecadores mortos como o vale de Inom, tá? Que era um lugar onde o fogo não se apagava e o verme não morria. Se Jesus compara o local eterno dos pecadores com isso daí, que é uma coisa que nós conhecemos e sabemos que no mundo espiritual percentualmente é muito mais, porque ele vai sempre usar alguma coisa que a gente conheça, mas lá é outro nível, é outra dimensão. Você imagina o grau de sofrimento e de angústia que é esse lugar, que graças ao Senhor Jesus Cristo nenhum de nós vai, nem para passear. Amém? Semana que vem a gente continua mais um pouquinho. Deu para aprender alguma coisa? Foi boa a aula hoje? Então você vai pegar e vai ofertar com muita alegria, proporcional à alegria dessa sabedoria que você adquiriu hoje, hein? Isso sem falar do gasto de fazer isso aqui. São 18 páginas, 2 coloridas, foi tinta, foi papel. Eu imprimi 15. Quantas tem aqui? 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sobrou 3 ainda ali para a semana que vem. Amém? Vamos ofertar então com alegria? Faça o seu Pix, passe o seu cartão, oferte em espécie. Quem é o obreiro que vai passar a salva? Vamos aos avisos. Quinta-feira tem culto aqui às 7h30 no Jardim Monte Quemel também. Sexta-feira é lá na sede. Sábado aqui tem círculo de oração às 8h30. No Monte 8 horas, 8h30 na sede. E no Monte Quemel 9 horas. À noite, os varões estarão lá no Ceasa. Aqui eu não sei se vai ter culto à noite. Monte Quemel vai ter culto à noite? Sábado? Não sei, vocês vejam. Domingo, Escola Bíblica Dominical aqui, às 5h. Lá no Monte Quemel, a EBD está a que horas? De manhã? 8h30. Lá na sede, depois da EBD, nós vamos ter um evangelismo, se não estiver chovendo, né? E domingo à noite, todo mundo, cada um na sua congregação, 6h30. E permitindo o Senhor, terça-feira que vem estaremos aqui dando continuidade. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido e
passem esse ensino adiante. Amém? Podemos orar? Pode encerrar, minha filha. Que Deus abençoe quem está assistindo e quem vai assistir. Fica com Deus, na próxima vem para cá.